Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha lojassombrada.com.br, a loja oficial do canal Assombrado, ok? Vai lá dar uma fuçadinha! Bom, vamos começar então com os relatos de hoje, desta coletânea. E o primeiro deles é este daqui. Quem me cutucou pelas costas? Hã? Vamos ver. É uma moça que nos conta. No início de 2019, eu tinha os meus 18 anos de idade e estava no último ano do ensino médio. Durante a manhã, eu ficava em casa e à tarde eu estudava. Minha neném ficava na creche, que ficava perto da nossa casa, para eu poder ir ao colégio. Então, como eu todos os outros dias, cheguei em casa do colégio lá pelas 6 da tarde, preparei uma mamadeira de leite e coloquei a minha neném no berço. Estudei um pouco, descansei, fiz um outro serviço de casa que ainda estava ali por fazer, preparei o jantar. Nós jantamos, minha filha e eu, meu marido também meu marido estava viajando, então estava minha filha e eu apenas, e depois de algum tempo nós fomos dormir. Minha neném dormia em seu bercinho, no quarto ao lado, e eu sozinha na minha cama, no meu quarto, ok. Já ouvi num vídeo que quem dorme sozinho em cama de casal está dando espaço para algo ou alguém deitar-se junto ali do lado. E eu me arrepio só de pensar. É verdade, já vi um texto a respeito disso. Bem, como eu ia dizendo, eu fui me deitar, já meio tarde. Lembrando que eu já tinha fobia do escuro e depois disso a minha fobia só aumentou. Bom, quando do nada eu fiz algo que eu não costumava fazer. Eu me virei de frente para a parede e de costas para a porta. A minha cama é grande, ela é king size. Então dava para rolar bastante. Mas naquela hora eu resolvi deitar mais pertinho da parede, que nem é o meu lugar. Mesmo eu estando sozinha, eu prefiro dormir na beirada. Eu estava ali quase pegando no sono quando de repente eu senti a cama abaixar atrás de mim, como se alguém estivesse sentando nela. Eu esperei alguns segundos, segurando a respiração para ver se eu escutava ou sentia algo mais. Foi quando eu senti um peso nas minhas costas. Um toque devagar, só que pesado, como se fosse uma mão que me encostou e logo tirou. Eu gelei, meu coração acelerou e eu não tive nenhuma reação na hora. Mas quando a minha alma voltou para o meu corpo, eu simplesmente virei de barriga para cima, puxei a coberta para cima do meu rosto até me cobrir toda. Até hoje não sei e nem quero saber do que se tratava aquilo. Eu só sei que de vez em quando eu ainda ouvia vozes e algumas vezes alguém chamava o meu nome. Algumas batidas na parede da minha casa, alguns barulhos de unhas arranhando a parede de madeira também. Mas eu já estava tão acostumada com esse tipo de coisa, àquela altura do campeonato, que eu nem dava mais bola. Eu preferia achar que eram coisas da minha cabeça. Só para eu não pensar muito naquilo, sabe? Porque eu sei o que eu vi e o que eu senti. Bom, se eu conto para alguém, ou não acreditam, ou dizem que é por causa dos seus vídeos de relatos que eu assisto. Mas eu sempre dizia, e ainda digo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alguns meses depois, eu finalmente me batizei. Meus pais frequentavam uma igreja evangélica quando eu nasci e eu fui somente apresentada na igreja. Somente há pouco mais de um ano foi que eu me batizei. Desde então, nunca mais essas coisas aconteceram. Ufa, que bom! Já pensou se fosse por conta dos relatos? Eu seria a pessoa, acho que uma das pessoas mais assombradas que tem, porque, né? Eu leio todos, eu conto todos. Bom, mas será que era por conta da falta de batismo? Que essas coisas aconteciam? Por uma abertura espiritual, talvez, que você possa ter fechado após o batismo, algo assim?
não sei. Esse espírito que deitou aí ao lado, ele não fez mal nada, né? Ele só deitou ao lado. Será que tem esse lance mesmo de quando você dorme numa cama de casal sozinho, você abre espaço para mais um deitar ali do seu lado? Meu Deus do céu. Quem dorme solteiro em cama de casal aí vai ficar com medo agora. Mas isso também eu vi também que pode acontecer, por exemplo, num sofá, quando você tá sentado sozinho no sofá em casa, tem espaço para mais gente. No carro, quando você tá dirigindo lá e tem o do passageiro, os bancos de trás, eles também sentam ali. Então, a gente tem que torcer para que seja do bem, né? E se for do mal, mandar embora. Fala, dá licença, né? Assim, não estou me sentindo bem. Vou fazer uma oração para você, mas dá licença. Ai, meu Deus, a gente ri, né? Que é pra espantar um pouquinho o medo que acaba chegando. Próxima história. Carroça fantasma. É um moço que nos conta. Isso aconteceu com a minha avó. Não sei se o nome tá trocado ou não, geralmente tá tudo trocado, tá? Mas isso aconteceu com a minha avó e com sua amiga. Acho que tá trocado, né? Aconteceu com a minha avó Raina e sua amiga Anair. A partir de agora, contarei o relato na visão da minha avó. Então agora é tipo a avó contando, é isso? Era uma noite qualquer, quando eu e a minha amiga Anair estávamos voltando de uma festividade da nossa igreja. Era por volta da 00:40, mais ou menos, quando entramos na rua, a qual muitas pessoas aqui da nossa cidade diziam ver assombrações. A rua estava vazia, não se vê uma alma viva por ali. A Nair conversava e gargalhava alto, já alta também por causa das taças de vinho que havia tomado lá na festa. Foi então que ela disse: Fulana, sabia que essa rua é assombrada? Eu respondi que sabia e falei para nos apressarmos e sair dali, né? Anair então começou a debochar e rir, falando que eu era medrosa, entre outras provocações. Quando estávamos na metade do caminho, nós ouvimos um barulho de carroça vindo no final da rua. Anair me olhou e disse: tomara que seja algum conhecido e nos dê carona. Eu já estava aflita, morrendo de medo, e foi quando a carroça se aproximou e pudemos ver que a carroça não tinha cavalos puxando. E o pior, não tinha ninguém controlando aquela carroça. Naquela hora, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. A Anair, de branca, ficou amarela. Olhamos uma para outra e começamos a correr. E a carroça veio atrás. Então começamos a ouvir barulho de chicote. Tá, tá. Sabe aquele barulho de quando se corta o ar? Igual a Indiana Jones. E faz assim, ó, no ar. Então a Anair foi atingida por uma chicotada. E em seguida eu também fui atingida. Continuamos correndo e gritando por ajuda, mas ninguém parecia nos ouvir. Quando faltavam ali poucos metros para chegar na minha casa, a carroça sumiu. Mas quem disse que a gente parou de correr? Ao parar na porta, percebi que eu estava toda molhada, pois eu tinha feito xixi de tanto medo. A Anair tinha um vergão bem vermelho nas costas. Olha, nós entramos e nos trancamos no quarto e só saímos de lá quando o sol raiou. Bom, a moça agora aqui dizendo de novo. A minha avó tem 67 anos e conta a mesma história há anos. E por isso eu não acredito que seja uma mentira. Nossa, credo, gente, que rua é essa? Por que será que ela é tão assombrada? O que será que aconteceu nessa rua no passado? O que vinha naquela carroça? Por que chicoteava justo as duas ali? Não sei, precisamos estudar esta rua, não sei onde fica, ela não falou nada aqui. Melhor não abusar, né? Próxima história. Vou espirrar, peraí. Perdão, gente, espirrei na orelha de vocês de novo, mas vamos lá. Lindinha, esse é o nome deste relato. É uma moça que nos conta.
E ela diz assim: eu tinha 14 anos e me mudei de São Paulo para Minas Gerais, pois a minha mãe foi transferida para lá. Como minha irmã mais velha já era casada e meu pai já havia falecido, fomos só eu e minha mãe. Nos mudamos para um bairro que diziam ser bem tranquilo e a casa onde eu morava ficava num terreno com outras casas no quintal. Como a minha mãe trabalhava muito e eu ficava sozinha, minha vizinha de quintal me chamou para ir numa festa ali perto, na casa vizinha. Eu nem sou de ir em festas, mas a minha vizinha insistiu muito. Então eu pedi para minha mãe e ela deixou eu ir. Então eu fui. Chegando lá na festa, dei os parabéns ao aniversariante, o Oscar. Ele estava fazendo 18 anos e eu fui me sentar com a minha vizinha. O Oscar passou a noite me secando, mas eu não dei atenção porque com 14 anos eu ainda nem pensava em namoro. Só que daquele dia em diante, o Oscar ficou obcecado por mim. Eu queria distância dele porque eu descobri que ele era, assim, não era muito flor que se cheire, sabe? E que ele já tinha até cometido alguns crimes. Bom, minha vizinha de quintal decidiu fazer um culto na casa dela e chamou o Oscar para ir também. Ele perguntou se a Lindinha, guardem esse nome, ele perguntou se a Lindinha dele estaria lá. Lindinha é como ele se referia a mim. Ela disse que sim e ele disse que só ia terminar de fumar e já desceria. Estavam todos lá preparando o culto e eu na minha casa, porque eu não ia de fato no culto. Foi quando escutamos 8 estampidos e em seguida um grito de mulher que dizia: meu filho, não, meu Deus! Era a mãe do Oscar. Ele tinha acabado de ser atingido e faleceu na hora. Nós ficamos chocadas. Acho que ele tomou tiro, acho que foi isso. Ficamos chocadas e eu e minha mãe decidimos nos mudar dali, indo morar na capital, em Belo Horizonte. Minha mãe é espírita e me chamou para ir numa reunião de mesa branca para fazer uma limpeza. Teve ali as orações e ensinamentos e chegou o momento da limpeza. Quando chegou a minha vez, me deitei numa maca. Fica ali um médium que vai receber o espírito que te acompanha e um que não é médium, mas que conversa com ele e o convence a aceitar uma ajuda espiritual. De repente, o médium incorporou e tentou me abraçar. E esse médium, ou incorporado, ele gritava: ela é minha Lindinha, eu não vou embora, ela é minha Lindinha. Os espíritas o levaram para outra sala e me mandaram sair dali sem olhar para trás. Eu nunca mais voltei àquele lugar, mas eu ainda sinto que ele está aqui comigo, atrapalhando os meus relacionamentos, sugando as minhas energias. Pode não parecer muito assustador para quem ouve, mas hoje eu tenho 26 anos e isso ainda me perturba muito. Mas então, querida, continue o tratamento. Não pode ficar assim. Continue indo no centro, porque isso leva tempo. Não é assim, numa conversa que um espírito, às vezes, que está grudado aqui, ele vai embora. Eu sei de casos que demoraram anos, não sei se anos, mas tipo 1 ano, conversando com o espírito até ele decidir ir embora, entendeu? Então tem que manter o tratamento, vamos dizer assim, tem que continuar indo, tentando, porque ele vai acabar deixando a sua vida muito ruim com essa sugação de energia, atrapalha. Você mesmo está dizendo que atrapalhando os relacionamentos, então algo tem que ser feito, tem que continuar buscando ajuda para você e para ele, né? Senão, vai saber onde isso vai chegar. Próxima história. Será que foi um anjo? Vamos ver, é uma moça que nos conta e esse relato e o próximo são da mesma pessoa, tá? Esse e o próximo são da mesma pessoa, na verdade são da avó dela. Então vamos lá. Aconteceu com a minha avó paterna, Isa, antes mesmo do meu pai nascer.
A minha avó Isa e o meu avô Celso trabalhavam em uma cidade diferente da cidade em que moravam. E quando eles iam trabalhar, levavam seus 5 filhos junto com eles. Nesse dia não foi diferente. E quando eles voltaram para casa, já era bem tarde, quase de madrugada. Então eles foram direto para suas camas. Em um quarto dormiam as 2 meninas e a sogra da Isa, e no outro quarto dormiam os 2 meninos, sendo que o bebê dormia no quarto da Isa e do Celso. Como eles não tinham berço, o menino, que era bem novinho, dormia no carrinho de bebê, bem ao lado da cama dos meus avós. Já fazia um tempo que eles tinham chegado, quando os 2 acordaram com um barulho de alguém caindo no chão. Isa então falou para o meu avô: Celso, acho que uma das crianças caiu da cama. Meu avô, já voltando a se posicionar para dormir, respondeu: se não começou a chorar, ou já se levantou e voltou para a cama, ou continua a dormir no chão mesmo. Homens, né? Sossegado. Tá bom, não chorou, tá bom, deixa no chão. Como realmente não tinha ninguém chorando, Isa resolveu concordar com Celso, pois assim como ele, estava bastante cansada também. Só que logo depois o barulho aconteceu de novo. Só que bem mais alto e bem mais forte. Parecia que era alguém caindo de algum lugar bem mais alto do que uma cama. Dessa vez os 2 se levantaram correndo e foram checar todo mundo. No quarto das meninas estava tudo normal. As 2 meninas e a sogra estavam dormindo sem problemas. Já no quarto dos meninos, eles logo se assustaram ao ver que só um dos seus filhos estava dormindo lá. Eles então procuraram pela casa toda pelo meu tio Heitor e não acharam. Isa ficou preocupada e com medo de, o terem deixado lá na outra cidade. Tipo, será que esquecemos dele? Mas o Celso disse que não, pois ele se lembrava de ter carregado o Heitor adormecido para dentro da perua. Foi então que eles olharam no carro e lá estava o Heitor, ainda dormindo, completamente encharcado de suor dos pés à cabeça. Na manhã seguinte, todos negaram ter caído da cama ou feito algum tipo de barulho. Eles até negaram ter acordado em qualquer momento depois que foram dormir, até na hora de se levantarem. Isa afirma sempre que conta essa história que foi o anjo da guarda do Heitor que fez o barulho para avisá-los que o menino estava trancado dentro do carro, pois não tem como saber o que teria acontecido com ele se ele tivesse ficado lá no carro até a hora deles se levantarem, quando finalmente dariam pela falta dele. Gente, isso acontece. Já soubemos, eu não sei se vocês já, mas eu já vi notícias na TV. Eu não sei quantos anos tinha esse garoto, mas já vi histórias de crianças pequenas que os pais levam na cadeirinha, às vezes no carro atrás, e para num lugar, sabe, na correria do dia a dia, vai fazer alguma coisa, aí às vezes dali acaba indo fazer outra coisa e esquece a criança dentro do carro, gente. E a criança pode morrer, sim, dentro do carro fechado. Então, existem casos, eu não sei se falta oxigênio lá dentro, com tudo fechado, não entra, fica muito, eu não sei, ou o gás carbônico que fica soltando com o vidro, tudo fechado, eu não sei, calor, né, às vezes o calor ali, e como ela disse, ele já estava todo encharcado de suor. Vai saber a hora que o sol nascesse, aquele calor ali, o menino dormindo, eu não sei a idade, o tamanho, eu não sei o que poderia ter acontecido, mas eu sei que é perigoso deixar, e acho que eles na correria, pegando um filho, outro, sabe, com a cabeça cansada do trabalho, tiraram alguns, às vezes um acha que o outro pegou esse, o outro acha que esse um pegou, e ele estava provavelmente deitado no banco, numa perua, e ninguém viu, ficou lá, fecharam, tudo, cada um por si ali, você vai dormindo, isso aqui, deitado, dormindo, um achando que esse tá lá, que aquele outro tá lá, e no fim, que nem o filme, esqueceram de mim, no caso, esqueceram dele dentro do carro. E aí vem esses barulhos, que é ou não é pra avisar que o menino tava lá? Porque é perigoso.
Então, realmente, eu acho que algum espírito protetor, anjo da guarda, tenha feito alguma coisa para chamar a atenção deles. Pra falar, vai lá no carro, vocês esqueceram a criança presa dentro do carro. Por que morre dentro, fica fechado dentro do carro? Acaba o oxigênio dentro do carro? É o monóxido de carbono. Monóxido de carbono que a gente... É. Mas ele fica saindo pra dentro do carro, Não, normalmente? as pessoas ligam a mangueira. Não tô falando a pessoa tirar a vida dentro do carro. Tô falando quando você esquece uma criança fechada dentro do carro. O calor que mata ela. O calor? É, você deixa no sol e você vive lá dentro. Não, mas se não tiver no sol... No sol não vai morrer. Tá, Se ela mas não tivesse sei, ligado, é o que eles falam, a gente nunca ia saber o que poderia ter acontecido, mas que foram avisados para tirar a criança do carro, foram, né? Vai saber se amanheceu o sol, né, e esquentar mais, e aí poderia isso acontecer. Bom, não deixem suas crianças dentro do carro, tá? E nem os animaizinhos, tá? Às vezes leva cachorro, gato para passear junto e esquece, fecha ou dentro do carro. Bom, próxima história também aconteceu com a avó dessa moça, da mesma moça aí, da mesma família. Será que foi um anjo? 2! Mais uma história desse tipo. Bom, isso aconteceu com os meus avós, Celso e Isa. Celso estava trabalhando quando Isa foi até o vizinho e pediu para ele correr até o trabalho do Celso para chamá-lo, pois um de seus filhos, o Juan, estava passando mal. E o vizinho, que era uma pessoa muito legal, foi. Então Celso veio e levou o Juan ao médico. Ao chegar no médico, o Juan já estava com 41 graus de febre. Então tomou uma injeção de remédio e foi enviado de volta para casa. Mais tarde, Celso voltou para o trabalho, assim como os filhos mais velhos. Isa, então, ficou em casa com o Juan e o filho mais novo, Jason. O Juan ficou na sala com a Isa e o Jason pediu para ficar lá na rede. A Isa deixou, mas antes colocou o colchão de casal embaixo da rede, como ela sempre fazia quando uma das crianças ia usar a rede, para o caso dela cair e, né, não se machucar. Um tempo depois, Isa e Juan, que ainda estavam na sala, ouviram o barulho de novo de algo cair e... agora é cair e quebrar na cozinha. Ouviu o barulho de alguma coisa caindo e quebrando na cozinha. Na cozinha da Isa tinha um armário que não estava preso na parede, nem tinha porta. Era daqueles armários que só tem as prateleiras, onde você fica pegando e colocando as coisas ali. Quando ouviram o barulho, Isa olhou para o Juan e perguntou: "Você ouviu isso?" O Juan, sabendo que a Isa tinha muito medo, tentou acalmá-la, respondendo: "Sim, mas deve ser só ratos. Tem muitos deles por esses terrenos." E era verdade, pois onde eles viviam tinha muito mato, a todo lado, em volta das casas. Então Isa decidiu acreditar que eram só os ratos. Só que não muito tempo depois veio o barulho de novo. Só que dessa vez não era só um objeto caindo, eram vários. Parecia que tinha caído a estante toda, derrubado tudo no chão e moído tudo. Isa e Juan então decidiram ir olhar, principalmente porque a rede onde o Jason estava ficava do outro lado da cozinha. Só que quando chegaram lá, não tinha nada quebrado, não tinha nada no chão. Tava tudo arrumadinho no mesmo lugar que antes. Eles então estavam voltando para a sala quando a minha avó olhou para a rede onde o Jason estava e a viu sacudindo, a rede sacudindo. Mas ela não estava sacudindo de um lado para o outro, sabe? Como normalmente acontece quando alguém está balançando na rede. Ela estava se mexendo para todos os lados, como se alguém estivesse sacudindo com bastante força. Ela, sem entender o que o Jason estava fazendo, se aproximou da rede para olhar e perguntar para ele. Quando ela olhou dentro da rede, encontrou o Jason se batendo e se contorcendo, todo suado. Os seus olhos estavam revirando, só dando para ver o branco dos olhos dele. E quando ela o tocou, percebeu que ele estava queimando em febre. Isa então pediu para o Juan ir até o vizinho de novo e contar o que estava acontecendo. E pediu que ele corresse para chamar o Celso de novo, pois o próprio Juan ainda estava doente e não podia ir. E assim foi feito.
Quando chegou no médico, a temperatura dele já tinha chegado a 42 graus de febre e ele já estava delirando, ele estava convulsionando ali. E novamente ela diz ter sido um anjo, pois se não tivesse sido acudido naquela hora, talvez não teria como ter salvado a vida dele. Vai saber. Minha avó Isa também diz que quando não é para acontecer, não acontece. Sempre vem um aviso para impedir. Olha que interessante. 2 vezes, 2 filhos correndo perigo e alguma coisa avisou, tipo, vai olhar. Né? E avisou assim, com barulho na casa, tipo, chamando atenção, sabe? Com barulhos. Muito interessante. Já aconteceu algo assim com vocês? Manda um relato pra gente. É muito interessante esse tipo de relato aí, de aviso. Me lembro nesse caso não foi barulho, a mãe estava dormindo e o filho dormindo na cama, ali ao lado, e ela escutou alguém chamando ela, tipo, por 3 vezes. Na última vez, aquilo meio que gritou no ouvido dela, levanta e vai ver teu filho, uma coisa assim. Ela falou, gente do céu. A hora que ela olhou, tinha uma aranha desse tamanho subindo na coberta do filho dela. Então, alguma coisa literalmente a acordou e falou com ela, vai ver, levanta e vai olhar teu filho. Bom, próximo e último relato desta coletânea. Às vezes as coletâneas passam tão rápido, né? Mas vamos lá. Eu e minha esposa avistamos uma esquadrilha de OVNIs. É um moço que nos conta. O caso que vou contar agora aconteceu em meados de 2020 agora. Eu acompanho os estudos da ufologia há muitos anos. Comecei a pesquisar mais sobre o assunto em 2008, quando os meus pais finalmente colocaram uma internet boa em casa. Antes era aquela discada que não podia usar nunca por ser caro demais, a não ser depois da meia-noite, que era de graça. Eu também usava depois da meia-noite. E ficava ali torcendo para entrar. Ai, vai, entra. Entrou. Não, ficava tentando. Ocupava a linha de telefone enquanto você estava usando, né? Coisa. Bom, desde então, o meu sonho sempre foi avistar um OVNI. E nunca tive essa sorte. Tamo junto, eu também não. Passava horas olhando para o céu e nada. Até que finalmente, no ano passado, aconteceu. Eu estava deitado na sala, mexendo no Facebook pelo celular, enquanto minha esposa estava no banho. No Facebook apareceu uma postagem de um rapaz em um site de astronomia que eu acompanho, mostrando a foto que ele tirou do próprio telefone, assim, de Júpiter, com suas 3 luas aparecendo. Luas, né? Eu fiquei curioso para saber se ele utilizou lente telescópica acoplada ao celular ou se as luas de Júpiter estavam visíveis a olho nu, pois eu sempre observei o gigante gasoso e nunca avistei as tais luas. Sendo assim, eu corri para a janela da cozinha para tirar a prova. Nós moramos em um local mais alto e a janela da cozinha nos dá uma visão ampla do horizonte e sei que daria para avistar Júpiter, pois no dia ele estava ao lado da nossa lua. Quando de repente eu percebi uma luz vermelha se movimentando no céu e já pensei se tratar de um satélite. Porém estava maior que um satélite comum. Gritei para minha esposa para vir ver. Ela gritou lá do banheiro que já estava entrando para debaixo do chuveiro. Mas eu falei para ela se enrolar na toalha e vir correndo, pois estava muito bonito e interessante aquele suposto satélite. E aí ela ia perder, né? Bom, minha esposa chegou a ver o objeto por alguns segundos. Já estava mais longe, porém notamos que havia outros objetos luminosos se locomovendo no céu. Era em torno de uns 4. Parei para observar se eram mesmo satélites e vimos que eles paravam de se movimentar e, inclusive, mudavam de direção, coisa que satélite não faz. De repente, um deles disparou um flash, exatamente como uma câmera fotográfica. Um flash extremamente forte. Nós ficamos eufóricos até que cada um deles começou a disparar
esses mesmos flashes. Não estávamos acreditando no que os nossos olhos viam. Eu fiquei emocionado, pois finalmente estava realizando meu sonho. Até que vi umas luzes formando um triângulo. Na mesma hora eu disse para minha esposa: não existem essas estrelas formando um triângulo perfeito assim no céu ali. Eu conheço todas. Então nós dois fixamos os olhos naquele tal triângulo. Eu fiquei na expectativa de ser o famoso OVNI triangular, TR-3B, que é o meu tipo de OVNI preferido. Fiquei mais eufórico ainda, afinal eu estava realizando o meu sonho e ainda vendo o tipo de UFO que eu mais queria ver. Ficamos um bom tempo olhando aquilo, até que de repente um dos pontos luminosos começou a se locomover. Fez um movimento como uma espécie de L e foi embora. Os outros 2 pontos de luz eram estrelas comuns. Não sei se a posição na qual o OVNI estava em relação a elas, formando um triângulo, era intencional ou apenas uma coincidência. Não filmei, nem tirei fotos por 2 motivos simples. O primeiro é que o meu celular é ruim e não capta as estrelas por foto. Por isso eu já imaginei que os UFOs também não sairiam. Mas, de todo jeito, o motivo principal é que eu não queria perder um segundo sequer daquele momento, indo até o outro lado da casa para buscar meu telefone e tudo mais. Gente, era o acontecimento que eu tanto esperei durante mais de 10 anos e eu queria curtir cada segundo. Eu entendo. Não poder. Bom, mudou de trajetória, né? Foi pra cá, veio pra cá. Isso daí é estranho num objeto que a gente tá acostumado, que nem avião. Avião, ele vai seguir uma única rota, num movimento constante ali, numa velocidade constante, você sabe, né? Que um satélite é a mesma coisa. Ele fica indo até sumir, sabe? Na mesma trajetória. Agora, quando volta, de repente ele volta, aí a coisa é esquisita. E foi isso que ele falou. Esse flash, que ano que foi? Hoje em dia a gente fica pensando em drone, né? Falei, não é um drone? Sabe que é um drone? Será? Eu já vi algumas coisas, falei, gente, eu tô vendo, eu tava na praia, falei, olha o que é aquilo? É um drone, droga. Aquela decepção. Mas neste caso aqui, interessante. Eu lembro desses OVNIs triangulares. Eu lembro de ver filmagens e tudo mais na revista UFO, os desenhos e tal. Eu também achava muito interessante. Ainda não consegui ver também, mas também dificilmente olho pro céu, né? Fico fechado dentro de casa, que esqueço de parar. E também não dá, é difícil a gente parar, sentar e ficar olhando pro céu, prestando atenção e tal. Mas ainda não vi. E vocês, já viram alguma coisa? Tem alguma explicação para isso? Manda o seu relato pra gente, deixa o seu comentário aqui embaixo. Espero que tenham gostado desses relatos. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!